Você já parou para pensar por quê, durante décadas, existia um chá que simplesmente nunca faltava depois das refeições nas casas antigas? Não era moda, não era coincidência e muito menos apenas costume. Havia um motivo claro, silencioso e extremamente poderoso por trás desse hábito repetido por gerações. Hoje, nos Saberes da Vovó, nós vamos abrir essa porta do passado e investigar um dos rituais mais presentes e, ao mesmo tempo, mais subestimados da sabedoria ancestral. Um ritual simples, mas carregado de intenção, cuidado e observação. Um segredo passado em voz baixa, de avó para neto, sempre associado à sensação de alívio, conforto e bem-estar depois de comer. Esse mistério nos leva diretamente a uma planta que estava em quase todos os lares de antigamente, cultivada nos quintais e respeitada como um verdadeiro remédio natural. Estamos falando da erva doce. Mas o que exatamente fazia desse chá um pilar da saúde dos nossos avós? E por que ele atravessou séculos sem perder seu valor? A resposta é mais profunda do que parece, e é isso que você vai descobrir agora. Para entender esse segredo, precisamos voltar no tempo. Um tempo em que os quintais eram grandes, vivos e cheios de propósito. Cada planta tinha uma função, cada folha carregava um conhecimento. Não existiam prateleiras lotadas de remédios industrializados. A farmácia da família era o próprio jardim. E nesse cenário surge a figura da avó, guardiã silenciosa de saberes que não estavam em livros, mas na experiência. Lembro-me de Dona Aurora, minha avó, uma mulher de mãos calejadas, olhar firme e uma tranquilidade que parecia vir de outro tempo. Para ela, a erva doce não era apenas uma planta aromática. Era cuidado, era prevenção, era tradição. Depois de cada refeição, sem exceção, o chá era preparado. Não importava se a comida havia sido pesada ou leve, simples ou farta. O ritual era sagrado. Dona Aurora dizia que aquele chá acalmava o estômago, afastava os gases e trazia uma sensação de leveza que nenhum remédio moderno conseguia oferecer. Mas seria isso apenas crença popular ou havia algo muito mais sólido por trás dessa prática? A resposta começa a aparecer quando olhamos para a história da humanidade. A erva doce, conhecida cientificamente como Pimpinella anisum, não nasceu nos quintais brasileiros. Suas raízes estão no Oriente Médio e na região do Mediterrâneo, onde foi cultivada e valorizada muito antes de chegar às mãos das nossas avós. No Egito Antigo, por exemplo, a erva doce já era utilizada como alimento, medicamento e até em rituais religiosos. Os egípcios acreditavam em seu poder digestivo e carminativo, usando-a para aliviar inchaços, gases e desconfortos após as refeições. E quando uma civilização tão avançada já confiava nessa planta, isso não pode ser ignorado. Avançando no tempo, encontramos os gregos e romanos. Hipócrates, considerado o pai da medicina, registrou o uso da erva doce para problemas digestivos e fortalecimento do organismo. Já os romanos tinham o hábito de servir bolos de erva doce ao final de grandes banquetes, justamente para facilitar a digestão e evitar o mal-estar depois de comer. O chá da Dona Aurora não era um costume isolado, era uma herança milenar. Mas o que exatamente faz a erva doce funcionar tão bem? O segredo está na sua composição. A planta é rica em um composto chamado anetol, responsável pelo aroma característico e por grande parte de suas propriedades. O anetol atua diretamente no sistema digestório, possuindo ação antiespasmódica, ou seja, ajuda a relaxar os músculos do trato gastrointestinal. Aquela sensação de aperto, cólica ou estufamento após a refeição acontece justamente pela contração excessiva desses músculos. Ao relaxá-los, a digestão flui melhor. Além disso, a erva doce é um carminativo natural, o que significa que facilita a eliminação de gases acumulados no intestino. É por isso que, depois do chá, vem a sensação de alívio quase imediato. Nossas avós talvez não conhecessem o nome anetol, mas conheciam perfeitamente seus efeitos. Elas observavam, testavam e confiavam. Era ciência empírica, construída no dia a dia. Quando organizamos essa história no tempo, tudo começa a fazer sentido. Século XV a.C., os egípcios já utilizavam a erva doce como medicamento. Século V a.C., Hipócrates documentava seus efeitos. Século I depois de Cristo, os romanos a serviam após grandes refeições. Durante a Idade Média, monges cultivavam a planta em jardins medicinais e registravam seus usos em manuscritos. No século XVI, ela chega às Américas com os colonizadores e rapidamente se integra à medicina popular. Nos séculos XIX e XX, consolida-se como clássico chá digestivo presente nas casas brasileiras. O chá depois das refeições não surgiu por acaso.
Ele sobreviveu porque funcionava. Dona Aurora, sem saber, era uma guardiã desse fio invisível que conecta passado, tradição e saúde. E os benefícios da erva doce não paravam na digestão. Nossas avós também recorriam a ela em momentos de inquietação e noites mal dormidas. Um chá um pouco mais concentrado era preparado para acalmar a mente e induzir um sono mais tranquilo. A planta possui propriedades sedativas leves, capazes de reduzir a ansiedade e o estresse acumulado. É como se o chá enviasse um sinal ao corpo dizendo que está tudo bem desacelerar. Além disso, a erva doce também era usada para aliviar pequenas inflamações e dores articulares. Embora não seja um analgésico potente, seus compostos anti-inflamatórios leves contribuíam para um bem-estar geral quando consumida regularmente. Havia ainda o uso tradicional para mães que amamentam, pois acreditava-se que a planta ajudava na produção de leite materno. Uma crença antiga, passada de geração em geração, baseada na observação e na experiência prática. A preparação do chá seguia um método simples, mas preciso. Dona Aurora utilizava uma colher de chá de sementes de erva doce para cada xícara de água fervente. Antes, amassava levemente as sementes para liberar os óleos essenciais. Depois, despejava a água quente, tampava e deixava em infusão por 5 a 10 minutos. O detalhe mais importante era não ferver as sementes junto com a água, para preservar seus compostos voláteis. Coava e servia. Um gesto simples que carregava séculos de sabedoria. A erva doce, mais do que um chá, era um símbolo de cuidado e prevenção. Em um mundo cada vez mais acelerado, ela nos lembra da força da simplicidade e da inteligência presente na observação da natureza. Ao final dessa investigação, fica claro que o chá que nunca faltava depois das refeições não era apenas hábito, era estratégia de saúde. Um gesto de carinho transformado em rotina. Ainda assim, é importante lembrar que, apesar de segura para a maioria das pessoas, a erva doce não substitui orientação médica, especialmente em casos de condições específicas, gravidez, amamentação ou uso de medicamentos. Os saberes da vovó existem para preservar e compartilhar conhecimentos ancestrais, não para substituir profissionais de saúde. Agora, fica o convite. Você também tem alguma memória com o chá de erva doce? Sua avó preparava esse ritual depois das refeições? Compartilhe sua história nos comentários e ajude a manter viva essa corrente de sabedoria. Se você gostou dessa investigação e quer continuar descobrindo segredos que nossos avós nos deixaram, curta o vídeo, inscreva-se no canal Saberes da Vovó e ative o sininho. Ainda existem muitos mistérios esperando para serem revelados.